Olá para você que acompanha o canal Mover Gospel. Nesse vídeo você vai ver vaza áudio estarrecedor do apóstolo Rina, líder da Bola de Neve. Ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Nesse vídeo você vai ver também ex-membro da Bola de Neve narra como era o modus operandi de alguns líderes na célula Bola de Neve. Inclusive ele chegou até a me chamar para uma reunião isolada num quarto. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Depois de todo o escândalo protagonizado por Rina e a sua esposa, pastores líderes da Bola de Neve, um áudio estarrecedor está circulando nas redes sociais, onde Rina dá algumas instruções e fala a respeito de algumas coisas que acontecia no seio da Bola de Neve. Confira. Com relação a Denise, eu acho que o que as pessoas querem saber são fatos que um disse e o outro disse. Acho que eu vou mudar um pouco esse assunto, se você me permitir. Só que surgiram situações da nossa própria igreja e que geraram extremo morto com relação a mim, estou falando a mim, Beto, como presbítero, quanto para muita gente. Se você quiser, eu aproveito o momento para te pontuar isso, tá? Ou você quiser, eu converso contigo, mas a sensação das pessoas com as quais eu tenho ministrado, que são os líderes dos teams, do nacional e internacional, diáconos e presbíteros e pastores que me ligam também, tem pastores que me ligam, é a situação de que muitos concordam com a minha posição, tá? Existem situações que nós ficamos sabendo pela internet e que são coisas, na minha visão, imorais dentro da igreja, como for a forma pela qual ela é administrada e também como que as situações dentro da igreja são tratadas com pastores que fogem da conduta bíblica. Tá? Como a nossa igreja tem tratado pastores que fogem da conduta bíblica. Então, não existe punição, não existe afastamento, muito pelo contrário, eles continuam pastoreando. Você pode pontuar isso para mim? Vou pontuar dois fatos, AP, e eu vou esclarecer para vocês. São fatos, não estou acusando só pessoas, estou acusando fatos. Em primeiro lugar, existe um pastor, você sabe, o pastor Rica, que ameaçou um presbítero de morte. Tá? Isso gerou um BO, isso gerou um processo criminal interno entre a nossa liderança da igreja. Tá? E o que aconteceu com esse pastor? Nada, ele continuou pastoreando. Inclusive, se você entrar no AP, no Insta dele, ele utiliza linguagem de bandido. Falando que vai pegar, vem pra cima, que vai pegar. A linguagem utilizada foi de bandido. Isso eu tô falando, AP, porque eu sei que é verdade. Tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive não aconteceu nada mesmo. Nem com o pastor e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja numa pirâmide. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, AP, isso eu falei, não sei se te falaram, mas eu falei isso em público na reunião de segunda-feira, que existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, ele foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja na reunião, ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, AP, o que eu estou falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins, são fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja, tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? Que de uma segunda para terça, ele mudou de ideia. Se você não souber, não tem problema. Isso daí é outro ponto que talvez foge da sua alçada. Mas esses dois pontos não fogem, AP. Se você puder, eu queria saber como a gente vai mudar. Pode entrar. Em relação ao Rica, Beto, nunca soube que ele estava fazendo comércio
ou com criptomoeda, ou com o Leandro, ou com quem quer que fosse. Eu descobri isso numa live que ele fez ao vivo, e aí imediatamente eu chamei ele para vir para minha casa, para que os ânimos pudessem se acalmar. Eu fui atrás do Leandro, eu fiz umas 3 reuniões com o Leandro para tentar fazer com que ele se acertasse. Infelizmente eu não controlo o Rica, ele não é da minha supervisão, ele é da supervisão do pastor Giba. E aí o Rica acabou fazendo ameaças. Eu mostrei para ele o quanto aquilo era errado, eu mostrei para ele que aquilo poderia destruir o ministério dele, que se ele quisesse ser um pastor, ele em hipótese alguma poderia se posicionar daquela forma. Ele se arrependeu e disse que nunca mais faria de novo, e depois disso eu não acompanhei mais. Se você tiver esses registros e puder me passar, eu sento com ele essa semana. Eu não gravo, Renato. Eu tô te falando que esse BO foi verdadeiro. Esse BO você tem na mão, eu te passo se você quiser, inclusive. Mas eu acompanhei, Beto. Eu sentei umas 3, 4 vezes com o Rica e sentei umas 3, 4 vezes com o Leandro Leão para tentar fazer eles como irmãos se acertarem sem que tivesse um problema maior, como infelizmente acabou acontecendo. E a minha fala para o Rica foi que se ele fizesse isso de novo, ele ia censurar o ministério dele, porque o ministério não ia admitir um pastor com aquela linguagem, com aquele tipo de postura. E depois não chegou mais nada para mim, eu não estou sabendo. Com relação a Denise, eu acho que o que as pessoas querem saber são fatos que um disse e o outro disse. Existem situações que nós ficamos sabendo pela internet e que são coisas, na minha visão, imorais dentro da igreja. Como for a forma pela qual ela é administrada, e também como que as situações dentro da igreja são tratadas com pastores que fogem da conduta bíblica. Tá? Como a nossa igreja tem tratado pastores que fogem da conduta bíblica. Então, não existe punição, não existe afastamento, muito pelo contrário, eles continuam pastoreando. Isso eu estou falando, AP, porque eu sei que é verdade. Tá? Eu tive acesso ao processo, eu tive acesso a isso. O que aconteceu? Nada. Inclusive não aconteceu nada mesmo. Nem com o pastor e nem com aqueles que utilizaram da igreja para fazer comércio dentro da igreja numa pirâmide. Tá? Existe uma situação em que o nosso diretor financeiro, inclusive, ele foi apontado na reunião como aquele que decide as questões financeiras pela igreja na reunião. Ele é dono de uma empresa contratada pela própria igreja. Isso se multiplica para outras empresas. Isso tudo, o que eu estou falando, são fatos, tudo bem? E são fatos muito ruins, são fatos que me incomodam e que há uma situação de que as pessoas querem ver mudanças dentro da igreja, tá? Inclusive, em relação ao pastor Felipe, o que aconteceu? Que de uma segunda para terça, ele mudou de ideia. Nesse momento que a bola de neve está derretendo, um ex-membro da igreja veio às suas redes sociais e expôs todos os segredos que muitos líderes aplicavam nas células que eram dirigidas na casa de alguns membros. Não dá para dizer que eu não avisei que um dia a bolha do Bola de Neve ia acabar estourando. Eu fui ameaçado e perseguido pelos líderes do Bola de Neve Church. Eu avisei a respeito disso para as pessoas tomarem cuidado com esse tipo de suposto ministério, e mesmo assim elas não ouviram. Então hoje eu vou contar com detalhes todas as experiências que eu tive, absurdas, que aconteceram dentro dessa instituição religiosa mais conhecida como Igreja Bola de Neve. E é importante que você entenda que nem porque a gente teve algumas experiências catastróficas dentro desse lugar que tudo é completamente ruim. Porque, de fato, eu presenciei muitas pessoas que eu conheci particularmente que foram muito abençoadas na Bola de Neve, principalmente por intermédio da ministração de louvor que acontecia por intermédio do ministério da banda Tribo de Louvor, que quem ministrava naquela época era a Denise, esposa do apóstolo Rina. E eu presenciei muitas pessoas passando por processos de libertação, de cura interior por intermédio do louvor, naquela época que eu frequentei o Bola de Neve mais ou menos em torno do ano de 2009. E naquela época o Bola de Neve nem era tão conhecido assim, porque não existiam tantas igrejas espalhadas
por tantas cidades do país como a gente vê nos dias de hoje. E eu vou começar contando para vocês algumas coisas muito esquisitas que aconteciam nas células do Bola de Neve, mais especificamente das que eu participei ali na casa da Regina, que era mãe do Fausto. Eles que também frequentavam o Bola de Neve. E o Fausto era um dos irmãos que viviam entregando para as pessoas que elas deveriam se reunir no Bola de Neve, embora ele nunca tivesse feito parte da liderança dessa igreja. E a primeira coisa que me chamou a atenção nas reuniões de célula era ver a Tina, que era a líder de célula, seguindo o script da reunião à risca. Ela repetia palavras da pregação que o Rina, o apóstolo, tinha feito no domingo da mesma semana. Então chegava ali, se eu não me engano era quarta ou quinta-feira, ela repetia à risca exatamente a mesma pregação que ele tinha dado no domingo. O que era uma coisa muito esquisita, porque às vezes ela mesma tinha faltado no domingo, sendo que a gente tinha ido e percebia que ela estava tentando ministrar uma palavra que ela nem compreendia o que ela estava falando. Para a gente isso era uma coisa absurda, porque já estávamos acostumados a fazer reuniões de casa em casa, em que existia uma horizontalidade completa de pessoas que poderiam ter total liberdade para falar e outras que poderiam questionar, fazer contrapontos, porque isso realmente é um estudo da palavra e não uma lavagem cerebral. E eu sei que você pode achar esquisito porque o Bola de Neve planta aquela imagem de ter uma prancha de surf, que eles são muito descolados e tal, mas por trás de toda aquela estrutura existe um regime militar, não somente com relação à formação doutrinária, como também de treinamento dos líderes de célula. Por exemplo, naquela época eu cheguei a ver como eles faziam o treinamento de liderança de célula. E o cara tinha que ficar algo do tipo um semestre ali, à risca, em todos os dias de treinamento. Se ele faltasse um, ele estava fora simplesmente. Então os caras queriam ver se a pessoa que estava sendo treinada, ela demonstraria uma fidelidade total a essa instituição. Então entenda comigo que toda essa aparência de liberdade, na verdade, é somente uma fachada. Por trás dos bastidores, as coisas eram extremamente controladas e muitas vezes até agressivas e abusivas. Por exemplo, era muito comum que nas nossas reuniões em casa a gente compartilhava palavras proféticas livremente. Ninguém era obrigado a acreditar no que o outro estava falando, porque todo mundo tem a responsabilidade de colocar à prova as profecias. Mas nas células do Bola de Neve não podia entregar palavras para as pessoas. Então, o que aconteceu foi que chegou num determinado dia, eu fui simplesmente proibido de falar na célula. Isso aconteceu já numa outra célula, em quem estava liderando e que era dono da casa era um tal de Adriano, se eu não me engano. Mas o nome do supervisor de células eu tenho certeza que era o Santos. Inclusive, ele chegou até a me chamar para uma reunião isolada num quarto dessa reunião de célula para me dar uma carcada, porque ele não me queria ver falando na reunião. Então ele foi supervisionar a célula para proibir algumas pessoas de falar, porque somente ele poderia profetizar. Isso eu achava uma coisa muito esquisita, porque compartilhar a palavra com as pessoas não podia. Convidar as pessoas para ajudar a gente nos trabalhos missionários e de assistência que a gente tinha para pessoas necessitadas na favela do Sapé, para as famílias que a gente atendia lá, também a gente não podia fazer esse convite. Mas por outro lado, os membros ali poderiam fazer o que quiser na reunião. Por exemplo, tinha um cara que vivia todo final de reunião vendendo seguro de vida. É isso mesmo que você entendeu, irmão. Os caras utilizavam a célula como um círculo de negócios, para os caras ganharem dinheiro em cima de uma reunião supostamente espiritual. Uma outra coisa muito esquisita que eu me lembro dessa fase foi a líder de célula Tina profetizando para mim com toda aquela oratória que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. E ela querendo se referir que o movimento que a gente tinha de igreja nas casas deveria ser superado pela necessidade da gente congregar exclusivamente na Bola de Neve, porque ali seria a glória da segunda casa. Mas infelizmente não é isso que a gente está vendo nos dias de hoje, né? E é claro que eu não caí nesse golpe, nessa estrutura de discurso que é muito comum entre os representantes das instituições religiosas, porque assim como a gente vê nas profecias e nos ensinamentos de Jesus, o templo é o corpo de Jesus, o templo somos nós. O templo não é um lugar de quatro paredes, ele não tem nada a ver com uma instituição religiosa. Nós somos chamados a ser o templo de Deus. Mas eu deixei a parte mais absurda para o final, porque naquele ano de 2009, se eu não me engano, no segundo semestre, a gente foi para uma conferência do Bola de Neve.
em que estavam tendo ministrações ao longo de vários dias. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu numa das reuniões dessa conferência, que se eu não me engano foi lá no Ibirapuera. Apareceu naquele dia um desses pastores norte-americanos que tinha um ar meio sombrio. E ele estava ali, né, no palco, junto ali com o apóstolo Rina, e eles começaram a entoar louvores. E curiosamente, quem estava participando do louvor naquele dia, tocando guitarra base, era o próprio Rodolfo Abrantes. Eu sei que você pode achar essa história um pouco esquisita, mas era um costume do Bola de Neve pegar pessoas que tinham muito dinheiro ou eram artistas muito famosos, empresários, e já automaticamente transformar esses caras em ministros de louvores e presbíteros, porque basta o cara ter muito dinheiro ou influência que ele era automaticamente promovido. E eu sei que você pode estar imaginando que isso aqui é um absurdo e estou exagerando, mas isso é muito comum e acontece em diversas denominações. É só você prestar atenção. E aquilo que foi mais esquisito naquela ministração é porque esse pastor norte-americano começou a declarar em inglês, e aí um cara traduzia, se eu não me engano era alguma coisa assim, palavras do tipo morte à besta, e ficava incitando nas pessoas um espírito de agressividade, um espírito de violência, e o negócio foi tão forte e pesado naquele dia que o próprio apóstolo Rina apagou lá na frente do palco. Mas hoje eu já não tenho certeza se ele estava encenando, porque pode ser que ele somente fingiu que caiu no chão. E eu me lembro que nesse dia eu olhava para o lado e ficava pensando assim, será que só eu que estou discernindo que isso aqui não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o amor que a gente foi ensinado a pregar e a viver uns pelos outros? E eu me lembro de encontrar algumas pessoas olhando assim para os lados e pensando assim, meu, o que está acontecendo aqui? Você está percebendo? Ou sou só eu que estou percebendo? Mas vou falar para você, era uma minoria. E enfim, nessa confusão toda que estava acontecendo ali em cima do palco, aparecem os líderes do Bola de Neve e me chamam de canto. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que pode parecer absurda, mas eu vou narrar com todos os detalhes sobre tudo que eu me lembro a respeito desse abuso, na verdade desse assédio que eu recebi ali por intermédio dos líderes. Porque eles me chamaram de canto, e enquanto Rina estava apagado lá na frente, eles fizeram uma roda para cima de mim, com o supervisor Santos, ali me intimando com uma pergunta do tipo, foi você que falou mal do apóstolo? E pior do que isso é que eles ficavam girando em torno de mim, porque eles achavam que tinha sido eu que naquela semana tinha falado alguma coisa contra o Rina. E aí você entende por que muitas pessoas que frequentaram Bola de Neve morrem de medo de falar dos abusos que eles sofreram lá dentro, porque existiam ameaças que essas lideranças faziam com os membros. E olha que nem membro eu só era um cara que participava ali da célula e das reuniões de domingo. E para falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha falado mal do Rina, porque para mim era muito óbvio que ele era uma liderança completamente imatura, pelo tipo de comportamento, inclusive descontrole que ele manifestava em cima ali do púlpito, e bolinando o cara do som e coisas do tipo que aconteciam semana após semana. Então era óbvio que ele era uma pessoa carnal, não era necessário, era completamente dispensável falar mal dele, porque era óbvio para qualquer pessoa que tivesse o mínimo de discernimento. Mas aconteceu que naquela semana realmente algum irmão tinha tido algum sonho a respeito do Rina, e quem tinha falado a respeito do Rina naquela semana tinha sido Fausto, que era o filho ali da Regina. E ele tinha recebido uma palavra que ele precisava sair fora no meio da reunião daquela conferência, porque alguma coisa aconteceria que ele tinha que sair de lá. Então ele saiu correndo de lá, depois a gente entendeu por quê. Porque eu acabei dizendo que, na verdade, quem tinha falado do Rina naquela semana tinha sido Fausto, mas infelizmente ele já tinha ido embora. Então eu pude falar a verdade para os líderes de célula. Eles não acreditaram muito bem nisso, porque eu já tinha sido proibido de falar na célula. E eu acho que o Fausto acabou nunca mais aparecendo em nenhuma reunião do Bola de Neve. Porque depois desse dia que eu também acabei dizendo quem foi que tinha falado do Rina, eu acho que ele ficou na lista negra dos líderes do Bola de Neve. E eu vou falar para você, se eu tivesse assumido as culpas para mim, muito provavelmente eu teria apanhado naquele dia, porque aqueles líderes do Bola de Neve eram também lutadores de jiu-jitsu e de vale tudo, e tinham os braços desse tamanho, cara. Então é muito possível que eu teria apanhado feio naquele dia, porque eu tinha sido chamado de canto, onde ali não tinha ninguém vendo o que estava acontecendo.
Mas eu confesso para você que naquele dia eu também acabei entrando na carne e planejei me vingar dos caras, querendo pegar câmera para filmar, e já armei com os caras, um filma daqui, outro grava o áudio dali, mas o pai falou comigo que não era para eu entrar nessa briga, porque ele traria julgamento para essa situação. E enfim, talvez seja esse o resultado, essa a colheita que temos observado nos dias de hoje, de coisas que a instituição Bola de Neve já tem plantado ao longo dessas últimas décadas. E foi assim que eu acabei desistindo de criar essa armadilha para registrar esses caras me perseguindo dentro do Bola de Neve, mas eu cheguei a gravar, uns anos depois, uma denúncia a respeito do que eu sofri no Bola de Neve, e eu achei muito curioso, porque eu nunca recebi retratação nenhuma de liderança nenhuma do Bola de Neve. Mas isso era de se esperar, porque esses caras se consideram como se fossem deuses e cultuam o apóstolo Rina como se fosse um tipo de soberano infalível, o que caracteriza o Bola de Neve como uma seita meio esquisita, porque somente os caras que estão no topo da liderança, eu estou me referindo justamente ao Bola de Neve Matriz aqui em São Paulo, e eles se consideram como se fossem os bambambãs do negócio, como se fossem os próprios sucessores de Jesus aqui na Terra. Então ninguém pode falar nada que contrarie a vontade e toda a carnalidade deles. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.